Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Engravidar, o podcast que fala sobre gestação e maternidade aqui no Reino Unido. E se você ainda não me conhece, meu nome é Nayara Pegoraro, eu sou consultora materno-infantil, especialista em sono infantil e amamentação e guio gestantes aqui no Reino Unido nessa jornada incrível que é a gestação e a maternidade. E antes de apresentar a nossa convidada, eu tenho o nosso recadinho de sempre, que é para você que ainda não está no nosso grupo de mães de gestantes aqui no Reino Unido. Eu tenho um grupo destinado a vocês, para que vocês possam trocar experiências e também tirar as suas dúvidas. Não é um lugar para você ficar se julgando lá dentro, julgar o que está acontecendo, e sim para te ajudar. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você ainda não participa, clica no link e entra lá com a gente. E, por favor, querida, se apresente para a gente começar esse episódio tão especial. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com você hoje. Meu nome é Bruna Alves, eu moro em Londres já há quase 7 anos, sou fotógrafa, muita gente não sabe, mas tenho 3 filhos pequenos, de 7 anos, 4 e 3 anos. E sou casada, estamos aqui. A cabeça da mãe, não tenho de 7, de 4, medo de errar. Sim. E Bruna, né, 3 filhos, né, maravilhosa, a idade ali um pouco perto, né? Sim. Como foi isso? A gente gosta de saber o começo. Como você decidiu? Não sei se isso sempre foi uma vontade sua ser mãe, se você sempre pensou, sonhou em ser mãe, mas o dia que você decidiu, tem que começar a tentar engravidar, ou não foi bem assim, foi muito rápido pra você. Você teve dificuldade pra engravidar ou não? Então, Antes de tudo, todos deles nasceram aqui. Você não foi pro Brasil pra ter seus filhos. Eles nasceram no Reino Unido. não, a primeira nasceu no Brasil. No Brasil, aham. Então, eu tava no processo de mudar para Londres na época, inclusive, eu tava só esperando chegar meu passaporte para embarcar. E aí eu descobri a gravidez dela, e aí eu falei, gente, vamos adiar essa viagem, porque eu fiquei com muito medo de mudar de país, tudo com bebê, e não sabia como que ia ser o processo de ter esse pré-natal aqui em Londres, né? Sim. Então, a gente falou, vamos esperar. A gente já tava junto já fazia 8 anos, eu nunca tive, assim, a gente sempre quis ter filhos, mas nunca foi uma conversa planejada, falar, agora é o momento. Eu acho que eu nunca me senti, assim, de fato preparada, assim, com coragem pra falar, agora vai. Então, assim, foi uma surpresa pra Agradável. gente, mas foi boa. E a gente esperou um ano. Quando ela completou um ano, a gente voltou. Aí a gente resolveu mudar. Aí a viagem aconteceu, então viemos pra cá. E aí foi. E os outros 2 também foi na surpresa. Não foi nada planejado. Nada de dificuldade, então, pra Não, engravidar. nada. Foi aquela olhada, já de Não, novo. não. Maravilha. E legal, eu não sabia que o seu primeiro tinha nascido, a sua primeira tinha nascido do Brasil. Antes da gente chegar, então, aqui no Reino Unido, como foi pra vocês? Não sei, né? Você fez o pré-natal de forma privada no Brasil, não fez? Como foi pra você o pré-natal? Eu imagino, como você disse, vocês queriam ter filhos, mas não tinha essa conversa de quando. Então, eu não sei se você já estava nesse mundo pesquisando como seria, o que fazer na gestação ou não. Você realmente teve esse apoio lá no Brasil? Como foi? Então, na verdade eu não sabia absolutamente nada. Foi, assim, uma surpresa muito grande. Fiquei feliz, assustada. Eu me senti, assim, a própria adolescente engravidando. E já tava, assim, com 26 anos na época. Não era uma coisa, né? Não era tão nova. A gente já tava casado, tudo. Mas, assim, foi um susto pra mim. Eu queria muito, mas foi um susto. E a gente fez o pré-natal, né? Por isso que eu preferi ter lá, porque é uma ajuda de ter o apoio, a rede de apoio, né? Então, facilita bastante. Nós fizemos no particular. Então, assim, é bem diferente do NHS. São experiências, não tem como comparar, né? Porque é particular. Mas, assim, foi bom. Eles já começam desde o início. A gente descobriu com 4 semanas de gestação. Então, assim, foi muito no início mesmo. E foi, assim, excelente. Tudo excelente, não tendo o que reclamar lá. Então, Sim. assim, acompanhamento mensal, tudo direitinho. É diferente, né? Eu só perguntei porque se fosse no público a gente poderia dar uma comparada, mas não tem comparação, né? Sim. Fazer no sistema privado. Até aqui, né? Se você tiver um acompanhamento mensal, né, no particular, vai ser de forma diferente. Sim. Mas enfim, e aí, durante a gestação dela, foi tranquila? Igual você falou, você não sabia de nada. No meio você foi descobrindo algumas coisas que, nossa, eu não sabia disso, que susto. Passou algum perrengue durante a gestação dela ou não? Durante a gestação, o perrengue que eu passei foi passar mal. Eu tive muito enjoo. No começo da gestação, sono, que eu acho que todo mundo tem.
E os enjoos me acompanharam até 5 meses, mais ou menos, dela. Então, assim, foi bem sofrido. Tanto é que eu até falava, né, pro meu marido, eu falava, olha, nunca mais eu quero ter filho, porque eu não aguento mais passar mal. E aí foi difícil, assim, ainda bem que lá era um pouco mais fácil a questão do acesso aos remédios também, então, para enjoo, salvou bastante. Mas a gente foi assim, Lembrando. o perrengue que eu passei assim na gestação. De resto foi super tranquilo, foi muito bem acompanhado, acompanhamento nutricional, tudo. Eu lembro que a minha obstetra, ela ficava muito no pé, assim, bem assim, com cuidado, da questão dos alimentos que pode consumir ou não. Ela foi muito cuidadosa. Então, assim, isso foi bom porque eu já tive a primeira experiência muito boa, né? Essa ajuda que aqui eu achei que ficou um pouquinho a desejar. Desejar, É. aham. E aí, depois que passaram os enjoos, você teve uma gestação mais tranquila ou ainda foi, sei lá, os servidores? Não, foi tranquilo mesmo. Não, foi tranquilo. Foi tudo assim, bem tranquilo, assim, tirando essa questão mesmo e queimação de estômago, coisa que acho que toda gestante também tem, né? Sim, sim. É, E aí, eu acredito que você já foi ali decidindo o que via você queria do seu parto. Conta pra gente o que você decidiu, como é que ela ia então, nascer. meu primeiro pensamento quando eu descobri a gravidez foi: agora vai ter que sair. Muita gente E fala aí- isso. E agora? Aí o medo bateu e eu fiquei muito no desespero. E assim, a cultura brasileira é muito de fazer cesárea. A minha família, todo mundo teve cesárea, tia, cunhada, não sei quem. E aí todo mundo falando, meu Deus, é melhor, e aquela coisa. E eu, é, conversando com a médica, eles respeitam sua opinião e assim, pro médico, o que é conveniente, principalmente no particular, vamos agendar um horário, um dia e tudo mais. No fim, eu acabei agendando uma cesárea. Depois eu fiquei assim, poxa, poderia ter tentado um parto normal. Eu tive esse pensamento depois. Mas assim, a recuperação foi tranquila também. Eu não tive nenhum problema, eu não tive nenhuma complicação. Então foi bem tranquilo. Mas eu fico pensando, poderia ter passado sem uma cirurgia. Aham, aham. Então E acho você que lembra quantas semanas com quantas semanas de gestação eles marcaram com 38. com 38? 38. É. E aí, você falou que foi tranquila a recuperação. Vamos deixar, na verdade, pra falar isso no final. Eu quero saber do pós-parto, como foi, que daí a gente compara todos, né? Aí tá, você teve o pós-parto, a recuperação já sabe que foi ok, mas a gente quer saber os desafios e a gente vai falar mais pra frente. E agora? Aí você mudou pra cá, um bebezinho, né? Um bebê de 1 ano. Sim. E como foi quando você descobriu a sua segunda gestação aqui? O que aconteceu? Conta pra gente. Então, a segunda realmente não foi assim nada planejado, não era uma coisa que no momento que a gente estava vivendo, porque fazia 1 ano mais ou menos que a gente tinha se mudado para cá. Eu estava trabalhando numa empresa legal, tudo. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Foi assim, um pouquinho antes da pandemia que eu engravidei, foi novembro. Acho que foi novembro. Eu já nem lembro, gente. A cabeça da mãe, assim. E aí, engravidei. E eu falei, ok, né? Deus mandou, tá aí, né? Sim. A gente passou tanto tempo junto que eu até me questionava às vezes. Eu falava, nossa, será que eu posso engravidar? Porque passar 8 anos junto, né? Então, assim. Já começa Aí ali. eu falei, tipo, gente, acho que agora você abriu a fábrica, agora o negócio vai, né? Não é possível. Então, assim, veio. Foi uma surpresa também. A gente. Aí começou a questão, né, do pré-natal, tudo. Que eu já senti diferença, porque eu fui no GP, né, a primeira vez, e eles chegaram, não, mas tá muito cedo ainda, volta com 10 semanas. E eu fiquei assim, como assim, né? E até então, me deixaram lá, esperando. Não tive o que fazer. E eu tava assim, naquela ansiedade, você fica na expectativa, né? Com certeza, com certeza. Ainda mais Passou. que você já tinha uma outra experiência, né? Porque Sim. quando você engravida, eu acredito tá, gente? Eu já sei que a minha primeira consulta é ali com 8, 10 semanas, ainda é consulta, não é nem o primeiro ultrassom. Sim. Você já, eu vou ter que esperar, porque eu sei que isso não vai acontecer, a não ser que eu faça no particular. E aí você esperou ou você foi fazer ultrassom em algum lugar? O que você fez? Eu fiz ultrassom no particular. É Antes. louca, né? Aquele desespero, gente. Ninguém consegue. Fiz. Eu fiz acho que 2 no particular. E queria ver, porque você quer saber, você quer ouvir, né, os batimentos, aquela coisa. Falar, meu Deus, é real. Porque a gente faz um exame de sangue e aí fala, tá, positivo. Você faz um teste de farmácia, positivo. Mas
Não é a mesma coisa do que você pôr ultrassom ali e ouvir o coração. Aí eu falei, agora sim eu tenho certeza. Todo mundo fala isso, né? Fala, não, agora eu senti que realmente eu estou grávida, Agora né? Porque é. eu fui lá, eu ouvi o coração, ou eu ouvi, né? E Sim. também pra saber se é só um, né? Porque tem essa Nossa, também. Porque senão esse você era vai o medo. esperar, imagina, lá no primeiro morfológico de 12 semanas pra saber se é um ou dois bebês. Sim, não, Então, aí tá. Perdão. é E complicado. aí, você começou o pré-natal com 8 semanas. Você também sentiu esse enjoo ou nessa gestação foi totalmente diferente? Antes da gente continuar. Olha, essa gestação foi, acho que a mais desafiadora em relação a enjoos, porque eu passei mal a gravidez inteira, até o último dia. Eu passei Não. mal, mal real. Não segurava a comida no estômago. E assim, foi sofrido, porque eu já tinha, né, a primeira filha para cuidar. E assim, era muito trabalhoso, porque eu trabalhava fora, eu tinha um bebê, porque ela na época ela tava com dois aninhos. E grávida, enjoada, ia ter que conciliar toda aquela loucura e sem a minha rede de apoio. Era só eu e meu marido. E assim, foi complicado o negócio. Força zero pra viver, Foi, né? foi. Queria desistir, né? E aí o sono batia, então assim, tem que trabalhar, tava morrendo de sono, passando Fraqueza, mal, né? tudo. Então assim, foi complicado. E você foi. Eles te deram algum apoio no NHS porque você estava passando mal? Ou como que foi? Ou eles, não, é normal, você vai ter que aguentar? Eles me deram, eu lembro que a enfermeira viu o estado crítico, eu cheguei pro pronto-socorro porque eu tava muito desidratada. E eles chegaram a comentar, não, vamos te dar um atestado médico para você ficar um período sem trabalhar. E eu lembro que eu fiquei acho que 15 dias afastada do trabalho e para tentar me recompor, que eu falei, gente, talvez seja só no começo da gestação, que é o que geralmente acontece com as pessoas, né? E aí peguei esses 15 dias tudo e fiquei em casa, mas assim, quase morrendo. E a medicação que eles davam pra cortar o enjoo me dava muito sono, mas Ah, muito sono. geralmente Então, dá, assim, era verdade. pior ainda. Então, você só queria dormir com uma criança pra cuidar. Então, foi. Essa é a diferença, né? Quando é a primeira gestação, que você É, não tem um filho pra cuidar, e sim, da segunda. Isso muda completamente o jogo da mãe. sim, Porque na primeira gestação, se você tivesse esses 15 dias e tomando esse remédio de enjoo, me dá sono, vou dormir. sim. Na segunda gestação, não é assim. Não, É igual tem você as fala. obrigações. Sim, você tem que escolher, né? Criança, Entre não passar mal ou ficar com a criança, você fica ali sim, e criança naquelas. não entende, né? Aquele ponto que a mãe precisa descansar e ela tem as necessidades. Então, você tem que cozinhar, tem que dar banho, tem que cuidar, ter atenção, O né? Então, básico e assim, precisa de tudo. você. Ah. Então foi E complicado. depois que você começou o primeiro ultrassom com 12 semanas, estava tudo bem com vocês? Durante a gestação, além de todo esse enjoo, teve mais alguma coisa assim, um sinal de alerta na sua gestação ou foi uma gestação saudável? Foi uma gestação saudável. Eu acho que não teve, assim, nada que pudesse falar, olha, você tá em risco de vida, tem alguma coisa grave aqui. Foi só mesmo a questão realmente dos enjoos e ter que conciliar ali tudo. Mas de resto, foi bem tranquilo. Não tive nenhuma complicação. E acho que foi isso. Aí foi, tá. Daí aqui você já tinha tido uma cesárea. Sim. Quando você chegou pra eles, isso afetou na sua decisão, né? Eles já falaram, né? Porque aqui, quando você tem um filho, mesmo que não seja aqui, você tem que explicar toda a situação, o que Sim. aconteceu, o porquê que você escolheu aquele tipo de parto. E quando você sentou pra falar sobre isso com eles, como é que foi aqui, na segunda Então, gestação? aqui já foi aquele dilema, né? Porque foi bem desafiador essa questão do parto. Porque eles falam, não, é parto normal. Você vai esperar, não tem essa, eu vou fazer cirurgia, eu vou fazer uma cesárea, nem nada. Só que aí eu conversei. Eu tive a decisão de falar, não, eu quero fazer cesárea. Eu tava com medo e eu falei, gente, o que será que vai acontecer? Porque aí você fala, já tive uma cesárea, será que eu posso ter parto normal? Eu não tive uma clareza assim de, tipo assim, não, é seguro, né? Orientação segura. Em questão de tempo, da diferença de idade deles, é tranquilo, seria tranquilo, eles têm 3 anos de diferença, né? Então, assim, daria pra ser feito um parto normal. Mas eu, apavorada, eu falei, não, vamos Ah. fazer, já fiz um, faz outro e tudo mais. E aí eu lembro que eu conversei no hospital, eles me mandaram, deram uma cartilha, assim, mandaram preencher um monte de vários termos, né?
que eu estava ciente de riscos cirúrgicos, essas coisas todas, né? Porque é uma cirurgia. E assinei tudo, ok. E aí, agendaram minha cesárea, então... E eles não agendam antes de 39 semanas, se eu não me engano. Então É com 39 ou plus, né, pra foi frente. 39, acho que 2 dias, alguma coisa assim. E aí foi... E qual hospital você estava, você lembra? Então, na época, eu morava... Eu não vou me lembrar do primeiro hospital, porque eu mudei de casa. Eles nasceram em St. George's. Tá. St. George's, ali em Tutin. Entendi. Uhum. E... E a experiência, tirando essa experiência da... É porque é difícil, né? Como você já veio da cesárea, ninguém te explicou se poderia, não poderia, né? Então, assim, eu entendo que tenha o viés dele de parto normal, mas também ninguém sentou pra conversar com você, né? Sim. Foi, não, é isso que a gente faz e bate aquele medo. Ninguém deu uma explicação, assim, que pudesse me convencer. Então, eles falaram, não, é parto normal. Aí eu, não, mas eu quero isso. Então, ok, então... Então, me liberaram. Tanto é que eu fiquei meio em choque, assim, que eles aceitaram. Porque eu já ouvia muito pessoal falando, eu quero cesárea. E o hospital não agendava. E aí eu falei, gente, será que eu vou conseguir essa cesárea? Porque eu ficava me questionando, né? Só que é isso, eles esperam até o final, né? Sim. Até quase ali perto da reta final pra vocês, pra conversar mesmo. É a hora que eles conversam, né? Não, vamos fazer assim ou não, né? Sim. E aí foi assim, logo de cara. E eu fiquei meio em choque, ó. Deu certo? Aceitou? Como assim? Não, e ontem Foi mesmo eu fui surpresa. acompanhar uma amiga no hospital e ela sentamos lá, a midwife, como que você quer o seu... Ela tem um filho de 17 anos, que foi cesárea, mas são 17 anos, né? Sim. Obviamente ela pode ter um parto normal, ela não tem nenhum problema, gestação totalmente saudável. Ela, como você quer ter o seu filho? Ela, cesárea. Aí a mulher, tá, a gente vai marcar, vou mandar uma carta pra sua casa. Aí eu fiquei, até eu olhei assim, falei, gente... Eu sei que tem pessoas que têm experiências horríveis, que realmente eles falam, não vai ter, não pode, a gente não tem horário, a gente não tem staff pra fazer. Mas também tem essas experiências, né, que chegam ali e falam, não, essa é a minha vontade. E, querendo ou não, eles não podem, né, não vou fazer. Eles precisam te dar um motivo, porque o não. Né? Não é porque a gente faz só o parto normal. Não é bem assim. Porque muitas mulheres, não sei se era o seu caso, você tinha o medo, né? Porque você nunca tinha tido lá no Brasil, ter aqui. Mas muitas mulheres têm um pavor mesmo de pensar e entrar em trabalho de parto. Sim. Eu acho que era assim, eu também tinha esse medo. Acho que toda gestante tem, né? Porque a gente nunca sabe como vai ser. Tem gente que fala que é uma experiência que foi tranquila, tem gente que fica traumatizada. A gente não sabe, realmente. E cada gestação é diferente. Das minhas 3, assim, foram diferentes, assim, tudo... A vivência, acho que no decorrer, né, das coisas muda. Então, talvez a gente já esteja mais preparada, né, da primeira para a segunda, então você já meio que sabe o que vai acontecer. Então, ajuda bastante também, né, o conhecimento, né, que a gente vai adquirindo. Você já sabe o que está por vir, eu acho que isso ajuda muito. Sim, ajuda. E aí, você lembra com quantas semanas foi marcada a sua cesárea, essa segunda? O período que eles fizeram o agendamento, acho que foi no meio da gestação, mais ou menos. E agendaram para 39 semanas e 2 dias, por aí. Aí, então ela nasceu com 39 e 2 dias. Sim, você não chegou a entrar em trabalho de parto nesse tempo aí? Ele não, eu nada senti aconteceu. Aquelas contrações, acho que contrações de treinamento. Mas eu ainda não seria o momento, se fosse um parto normal, acho que teria demorado mais. Um pouco mais. É. E aí, no dia que marcou, foi tranquilo, chegou lá, você sentiu... Como você sentiu na cesárea? Porque tem isso também, né? Até... Hoje eu estava respondendo alguém falando, cesárea não precisa de um plano de parto. Falei, não, você pode sim, porque tem várias coisas no momento da cesárea que você pode escolher. Porque tem gente que acha que é só o parto normal que pode ser humanizado, vamos dizer assim. Não, tem várias coisas que podem acontecer na sala de parto de uma cesárea que torna isso humanizado e torna isso do jeito que a gestante gostaria que acontecesse. Você escolheu alguma coisa? Como foi? Então, foi meio tenso, porque o meu filho ele nasceu no meio da pandemia, foi no meio de 2020. Então, assim, tinha muitas regras no hospital em relação igual o marido tá junto, tem toda aquela questão, né? E aí, o parto foi muito tranquilo, a estrutura do hospital, assim, pra mim, minha experiência foi excelente, eu não tenho, assim, do que reclamar mesmo. Não sei se de um hospital para o outro muda, como é que é. A equipe também, eu dei sorte, graças a Deus, o pessoal foi muito bacana de se apresentar tudo. Eles me deixaram escolher música para eu colocar na hora do parto, então eu achei bem legal também. Uma coisa que eu não fiz no Brasil, que foi no particular, eu fiz aqui. Então, assim, eu achei interessante. Eu fiquei assim, ué... Eu posso? Né? Eu achei até engraçado, mas aí a gente ligou, tudo foi bem legal. E
A parte difícil foi estar na pandemia. Foi em 2020. E aí eu lembro que depois do parto, né? Então eles me levaram para a sala de recuperação. E eu acho que... Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá. Eu acredito que seja coisa de meia hora, uma hora, só pra pessoa voltar, né? E o médico falou, olha, ele vai poder ficar com você nesse período. Passou esse período, ele só vai te ver na saída. E aí eu fiquei, meu Deus, eu vou ficar sozinha aqui. Socorro. Então, essa parte foi difícil pra mim, porque eu tava operada, eu não podia levantar da cama, eu tava com sonda, e o bebê do lado, no bercinho do lado, e eu não podia levantar pra pegar ele. Não tinha quem me desse o bebê. Então, assim, a gente dependia muito das enfermeiras de vem aqui me ajudar pra pegar uma coisa. Eu não podia levantar, não tinha como. E aí foi complicado, porque aí tava todas as mães naquela situação. Então, assim, claro que não todas com cesárea, mas assim, todas as mães pedindo porque estavam sozinhas. E aí essa parte foi, acho que a mais desafiadora pra mim nesse período, porque não tive ajuda dentro do hospital, porque era uma regra. Não, fora o medo, né? Você está sozinha num lugar, não é apenas estar no hospital, né? Você está sozinha num país que não é seu. Você, né, por mais... Ah, eu sou fluente em inglês, mas mesmo assim, na hora, você fica com medo, não fala. E aí, não pode ter ninguém. Lembrei de uma coisa que foi assim, acho que foi o medo maior que eu tive nesse momento foi quando eles tiraram minha sonda e falou, olha, agora você vai lá, toma um banho, vai no banheiro e tudo mais. E eu falei, ok, o bebê fica com quem? Sozinho, no quarto, com outra... Porque divide, né? Eles dividem a sala, tem Só outras... com a cortina azul. Não é uma sala privada, né, pra gente, você sabe. E aí eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente já tá debilitada, cansada, operada. E eu pensando, meu Deus, quanto tempo eu vou conseguir tomar esse banho correndo, pensando na criança sozinha lá, que pode chorar, alguém pode mexer, porque a gente não sabe. É lógico que, assim, o hospital tem uma estrutura de segurança, tudo trancado e tal, né, nessa área. Mas, assim, o desespero da mãe, claro, né, não claro. tem jeito. Então, assim, essa parte, assim, eu fiquei apavorada dentro do hospital. Não, eu não consigo nem imaginar. assim, porque só de pensar de deixar a criança ali, às vezes, dentro do quarto, na nossa casa, você já... Ai, vai ficar tudo bem? Sim. E eu sempre fui aquela mãe meio neurótica. Tipo assim, não pode tirar o olho da criança 3 segundos. Meu Deus, tá vivo, tá respirando, tá ali. Ficou olhando se o peito tá mexendo, assim, né? Se tá respirando. Não dormia, assim, não dormia nada. Nossa, era terrível. É preocupação. E aí foi, acho que... Isso daí foi a parte mais difícil pra mim. Imagino, porque na pandemia já era... Primeiro que você já tinha o medo só de saber, estou numa pandemia. Sim. Daí, não pode, você vai ter que ficar sozinha todos os dias. Eu acho que o que você mais pensava nesse momento, eu quero sair logo daqui. Sim. Eu só quero ir embora. Eu imagino. E aí, nasceu, foi tudo tranquilo durante a cesárea. Vamos deixar todos os pós-parto depois. Tá. Além desse perrengue aí de estar sozinha, que eu, né, pra mim, eu imagino que ter sido extremamente difícil, como você disse. Sim. E aí, depois de quanto tempo, descobriu outra gestação? Quanto tempo foi? Olha, aí foi o choque pra mim. Quando ele tinha 8 meses, eu engravidei. 8 meses? 8 meses. E eu fiquei assim, meu Deus, não é possível. E assim, eu tava... E aí, nessa gestação, eu já percebi a barriga crescendo. E eu falei, meu Deus, eu tava sentindo a barriga diferente. De alguma maneira, eu falei, a minha barriga tá estranha, não tá normal. E eu achando que tava doente, que era outra coisa, assim, não tava na minha cabeça que era uma outra gravidez. Porque era muito recente tudo, e eu lembro que eu tava tomando medicação. Não sei se eu tomei errado, eu não sei o que aconteceu. Eu falo, quando Deus manda, tem que nascer. Tomando a medicação, eu engravidei. E aí eu quase entrei em desespero, porque eu falei, gente, eu tenho um bebê de 8 meses em casa, a minha filha com 3 anos, e eu grávida de novo, assim, foi um choque pra mim. Eu não consigo nem imaginar. Foi assim, meu Deus, eu fiquei muito desesperada. E aí eu pensei, bom, tem tantas mães que tentam engravidar por anos, não conseguem. E eu, assim, lógico que a gente sabe que como que você faz pra engravidar, né? Mas eu falei, se Deus mandou, aconteceu. Eu falei, é minha responsabilidade criar. De alguma maneira tem um propósito de vir mais uma criança nessa família. E assim, foi legal. Depois, né, eu passei acho que um mês ali, tipo assim, desacreditada, pensando, meu Deus, mas é verdade isso? Mas será que é possível? Porque não caía, a ficha demorou. Essa daí foi em choque. Tanto é que eu acho que eu não contei pra quase ninguém da gravidez, porque nem eu acreditava. Eu demorei muito. Quando eu fui contar, já tinha passado
um tempão já. Tava quase que vai nascer a criança, você tá contando pro pessoal, ainda o pessoal descobrindo. Meu Deus, você tá grávida de novo, né? E eu acho também que os afazeres, né, de um É, bebezinho de 8 meses, você não consegue nem pensar não, na não. gestação, né? Porque eu imagino que na primeira e na segunda, por mais que ainda foi, né, um susto, mas você vai ali curtindo, estágio por estágio, mas nessa. Essa daí Eu acho foi. que você fica tão ali no bebezinho que você fala, gente, É, eu nem consigo lembrar que eu tô grávida. foi bem assim. Mas e aí, você passou mal igual as outras ou Passei, não? passei. Eu não dei Mulher, sorte. como é que você fez tudo isso? Aí, olha, foi sofrido porque eu passei muito mal também. A segunda gestação acho que foi a pior, que eu passei mal os 9 meses. Essa daí acho que foi até uns 7 meses, mais ou menos. Eu passei bastante tempo com enjoo. É, E aí as medicações aqui não estavam funcionando. E eu falava, meu Deus do céu. E eu ia no médico e eu falava, eu não vou sair desse hospital enquanto vocês não me derem uma medicação diferente. Porque eu tomava o remédio me dava sono. E não passava o enjoo. Então, assim, ele me fazia dormir, não me fazia cortar o enjoo. E aí eu falei, gente, eu tenho 2 crianças em casa pra cuidar. Não é uma, são 2. E grávida passando mal. Eu falei, eu não posso ficar dormindo, eu não tenho como me dar esse luxo. E aí foi assim, difícil. Tomei acho que umas 4 medicações diferentes. Nada fazia efeito. E eu ligando pra minha mãe desesperada. Pelo amor de Deus, você vai arrumar consulta com o médico, aí você vai me mandar remédio. E eu sei que ela conseguiu me mandar medicação. Aí pegou receita, tudo, passou no médico lá, receitaram, que era o remédio que eu tomei da primeira gestação, quando eu morava no Brasil. E aí foi o que salvou a minha vida, né? Porque sem aquilo, acho que eu não ia ter. Não conseguia fazer nada. Nada, porque eu fiquei muito mal mesmo. E aí tomei a medicação, ok, outra vida. Então, aí foi tranquilo. E foi até os 7 meses, Foi. você sentiu ainda todo esse enjoo. Sim, enjoo. Medicação direto. Todo dia tinha que tomar. Todo dia. Pra sobreviver, né? Foi complicado. E aí, tá, teve os enjoos, mas também uma gestação saudável, não teve mais nenhuma complicação, o bebê tava crescendo ok? Alguma coisa que eles se preocuparam ali na NHS ou não? Não, eu acho. Então, nessa gestação, quando eu comecei a passar no pré-natal, eu lembro que eles me agendaram com obstetra, que geralmente não é com obstetra. E aí ela falou: olha, você acabou de ter um parto, né? Muito recente. E não era o ideal, né? Porque eles falam que tem que esperar, acho que é 18 meses, né? Pra engravidar de novo, alguma coisa As do assim. útero mesmo, né? É. E aí ela falou: é muito recente sua gestação, tudo. E ela falou: você não tem escolha, a gente vai fazer uma cesárea. Então, assim, ela já jogou logo, nem deu chance de eu perguntar, pedir, nem nada. Eu já imaginei que fosse ser, né? Então, fiquei apavorada. Eu senti bastante dor na outra cirurgia. Não sei, minha barriga esticou bastante. Ó. Terceira gestação, já tava tudo solto já. Já tinha crescido. Não tinha nem voltado pro lugar. Não deu nem tempo de recuperar de uma. Foi bem desse jeito. E aí eu senti bastante dor na região da cirurgia. Isso daí. Durante a gestação. No finalzinho, que tava esticando muito. Então eu sentia bem sensível. Eu, meu Deus, a barriga vai rasgar, né, louca? Medo, né? Foi, eu tava assim, apavorada. Mas assim, tirando o enjoo e tirando essa questão da cirurgia ser muito recente, a outra, também foi tranquilo. Eu acho que não tive nenhuma complicação assim de saúde. Foi tudo. Sim, e aí, pelo fato de você ter tido cesárea, isso foi uma coisa que, cesárea, as duas antes, né? E agora uma gravidez mais perto, né? Um período tão curto. Isso fez com que eles olhassem de forma diferente? Ou foi só mais isso mesmo, a primeira consulta que eles te olharam diferente? Ou eles foram te acompanhando mês a mês por causa disso? Como que foi? Não, eu acho que foi a mesma questão, como dentro dos exames estava tudo ok, então estava tudo dentro dos níveis que eles consideram aceitável, Aham. que às vezes é mais ou menos, né? A gente sabe. Eles não precisei de nenhum acompanhamento assim especial. Número de ultrassons também foi a mesma coisa da outra. Acho que foram duas. É duas? Geralmente são duas. A não ser que Tem alguma coisa, foram duas ultrassons. É que eu fiz pelo particular, então por isso que eu não lembro direito. Sim. Então, porque, né, a preocupação. Claro, claro. Mas assim, não tive nenhum acompanhamento assim especial. Foi só mesmo essa questão que foi mais ou menos. Foi até que no início da gestação. Eles marcaram, né, com obstetra, tanto é que eu fiquei até surpresa. Eu falei, nossa, me colocaram com obstetra. Geralmente é o midwife, né? Que acompanha. E aí ela me explicou tudo. Então aí naquele ponto já, ela, vai ser cesárea. Aí fez o cálculo, né, de quantas semanas teria. E aí, eu acho que naquele momento já meio que deixou pré-agendado. Eu não me lembro se já me deu a data naquela época ou não.
mas eu acredito que foi. Assim, deu uma semana prevista, né? Então falou, olha, nessa semana aqui e tal, ela vai nascer. Provavelmente eles devem ter deixado algum alerta, porque acho que você nem poderia entrar em trabalho de parto nesse caso. Não sei se estou falando besteira aqui, né? Pelo fato de ter sido muito recente. Você entra em trabalho de parto, chega um ponto que você não consegue receber anestesia. Enfim, tem várias coisas que podem acontecer. Então, eles devem ter deixado um alerta ali para ficar de olho mesmo. E aí, depois do susto, marcou a cesárea. Como foi no parto? Também foi tranquilo pra você? Teve uma experiência diferente? Dessa vez foi mais fácil, porque o marido pode ficar. Nossa, verdade. Verdade. Depois, pra quem já passou num parto sozinha durante a pandemia, agora o que vier é lucro, né? Agora eu falei, agora eu tô no céu, né? Eu vou ter ajuda. Então, assim, foi mais tranquilo. Eu já me senti um pouco mais segura, porque eu já sabia como que era a dinâmica do hospital, porque eu já tinha ganhado um bebê ali 1 ano antes, então já sabia a questão do que levar, o que vai usar, o que não vai usar. Ele estando junto também ajudou bastante, então eu já me senti mais segura nessa questão, tipo, o primeiro banho que você vai tomar depois da cirurgia e tudo mais. Então, assim, graças a Deus, assim, eu tive sorte em relação à equipe, o pessoal foi super bacana, as enfermeiras que estavam, assim, no atendimento. Teve só uma que, no segundo parto, que da madrugada, eu não sei se o pessoal às vezes tá num dia meio assim, tá cansado, né? Então mas de resto, todo mundo foi muito amável, muito atencioso. E eu não tive, assim, nenhum problema com relação ao hospital, tudo. Foi tranquilo. Sim, pra quem já tinha feito tudo sozinho uma vez, né? Agora fala, pode mandar que não tem problema nenhum. E aí, então, até o parto, vamos dizer assim, foi tranquilo, óbvio, né? Que, como você disse, né? A primeira vez você pensou, nossa, podia ter tentado normal, depois já era um outro histórico, já não conseguia mudar, né? Tal. Mas você teve boas experiências no parto, vamos dizer assim. Até, né, o parto, na gestação, você teve os enjoos que foram bem pesados ali durante todo esse tempo. E no pós-parto, vamos lá do primeiro do Brasil. Acredito que você teve rede de apoio no Brasil, então talvez você possa falar que foi um pouco mais fácil. Mas teve algo, assim, que, como você falou, você não tinha pesquisado muita coisa, foi meio... Nada. Só veio, deixa cair aqui no meu colo, vamos ver. E aí, qual foi o primeiro desafio, assim, no pós-parto, pra você? Tanto com o bebê... Amamentação? Acho que é o medo, assim, né, de toda mãe. Eu senti muita dor, então... Eu não tive, né, uma pessoa que pudesse me aconselhar, falar, olha, Bruna, tem que ser feito assim, assim, assim. Então, eu sofri bastante com isso. Eu falei, mas eu vou amamentar uma coisa que eu queria mesmo. Tanto é que minha primeira filha eu amamentei por 2 anos e meio. Uau, parabéns. Bastante tempo. E o começo foi sofrido. Fica muito sensibilidade. Então, aí você começa a testar. É pomada, concha que coloca no peito, tenta tirar leite para ver se ajuda. Então, assim, foi uma maratona ali até a gente conseguir descobrir, de fato, um conforto. Mas, assim, acho que foi bem no início mesmo, umas 2 semanas, talvez, que foi... Acho que mais punk. É. E tem a questão também de terminar após cesárea, né? Você não vai sentar de qualquer forma, você não consegue se movimentar, né, livremente. Tem também isso, né? Por mais que, não tô sentindo dor. Mas ainda você acabou de fazer uma cirurgia, você não vai conseguir levantar, sentar, fazer o que você quer, da maneira que você quer. Então, eu sempre falo isso, às vezes, no posicionar o bebê só do jeito que você não consegue sentar na cesárea, já pode te machucar. Sim, eu acho que é o desconforto mesmo na hora de amamentar. Porque, de fato, assim, eu não senti muita dor, pra falar a verdade. Foi tranquilo. Lógico que medicação ajuda, né? Então, pode ser isso também, que eu não senti nada. Mas, não, senti, mas não era uma coisa, assim, absurda. A gente de vive. ficar... Mas ter os cuidados mesmo e achar a posição. E aí, você, é uma almofada aqui, põe um travesseiro, põe não sei o quê, senta na cadeira, senta na cama. Foi assim... Foi bem desafiador descobrir um local que você fala, não, aqui é tranquilo. E o que pega muito na gente é o quê? Você vai amamentar o tempo todo. Tipo assim, a sua vida é para aquilo. Então, a gente tem que descobrir uma maneira que fique bem confortável pra mãe, porque cansa bastante. Eu sempre falo isso, às vezes a mãe tá lá toda assim, toda com o ombro rígido e a mão aqui eu falo, olha, eu sei que agora você está confortável, mas imagina que você vai fazer isso por um bom tempo e várias vezes ao dia. Isso você vai chegar... muitas horas. Exato, aí uma hora você não vai aguentar e aí você vai estar com dor no corpo, às vezes talvez dor no seio, porque tava aumentando da forma errada, né? Então, realmente, até achar a pega correta, a posição mais confortável pra vocês duas, né? Você, o bebê, aí leva um tempo. Sim.
Leva um tempo. E aí, nos outros, você falou, não, agora eu vou tirar a amamentação de letra, não tive problema nenhum no pós-parto. Como é que foi? Exatamente isso. Falar, já amamentei, já sofri. É tudo igual, é tudo É, igual. tudo igual. Aí veio o segundo, você fala, meu Deus, eu vou morrer. Por que tá doendo? Tá tudo errado. Aí você, nossa, foi difícil, eu senti... Aí tudo de novo, a mesma coisa. Mesma coisa. Aí ferida, dor, inchaço, o peito, assim, vai, tipo, empedrando, né? Vai endurecendo. Não sei se tem um termo. Sim, engurgitamento a gente fala, mas é assim, empedrar também. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? E aí eu lembro que, como foi aqui, né, o segundo, depois do parto, as midwives, elas vão em casa, né, fazer o acompanhamento do bebê, não lembro com quantos dias. Eles vão no começo, né? Eles vão no 5º dia e no 10º dia. Às vezes, se a mulher fez cesárea, eles vão no 3º dia, mas pra ver mais a mulher do que o bebê. Eu acho que foi bem assim, próximo do parto, eu lembro, mas não sei quanto tempo. E aí elas me auxiliaram, então eu achei legal. Ela falou, não, assim, faz desse jeito. E eu pensando assim, já sou mãe, já sou tudo. Mas, de fato, a gente enfrenta, assim, né, algumas limitações, alguns desafios que a gente não imagina. Por isso que eu falo, cada gestação, cada filho é uma experiência nova. O bebê é diferente, então, a boca da criança é outra boca da criança. Você está numa nova estação também, porque no primeiro bebê, de novo, eu não sei se você passou por isso, mas é o que mais relato. No primeiro, quer ficar o dia inteiro no meu peito? Tudo bem, não tem mais nada pra fazer. Sim. Agora, com o segundo filho, isso não acontece, né? Tem mães também que, igual você falou, tirar leite no primeiro bebê. Tudo bem, eu tiro leite, eu amamento. Mas quando você já tem uma criança e tem o bebê, você não tem esse tempo de tira leite, dá mamar o dia inteiro e tira leite. Não tem como. Não dá. Foi bem desafiador, porque aí é criança pulando em cima da gente. Com a dor. Não, filho, então. Aí quer subir no colo, aí você tá operada, tá com recém-nascido, tá com dor no peito, e a criança tá ali pedindo atenção. E aí, assim, é um turbilhão de coisas. O pós-parto já é um turbilhão, né, de emoções que a mulher enfrenta. Então, foi bem desafiador. Mas, assim, foi poucos dias também, consegui passar aquela fase e depois foi super tranquilo, não tive nenhum problema, nunca precisei introduzir fórmula, então era uma coisa que eu assim, queria tentar manter a amamentação exclusiva, consegui. No caso dele, já foram 8 meses só porque eu engravidei novamente, então eu tive que parar por conta da outra gravidez, porque eu tinha muita sensibilidade. Dizem que não pode, eu não sei se de fato tem alguma... Não, pode sim. Pode. Tanto então, tem gente que amamenta os dois, né? Cada um fala uma coisa. Não, tanto que tem gente que amamenta os dois, né? Que eles têm, a gente chama, tem até um nome, amamentação tandem, que é quando a mulher, ou seja, você estaria amamentando o seu filho e o recém-nascido também ao mesmo tempo. O que é extremamente exaustivo, mas tem mulheres, essas super mulheres aí que fazem. Não, é loucura. Imagina, exato. E aí, como foi esse processo? Você fez um desmame ou foi, não consigo mais, tive que parar de uma vez? Eu senti muita dor. Então, assim, eu comecei a sentir muita sensibilidade no peito. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Que foi quando eu descobri, foi aí né? Você descobriu. E aí eu falei, não, tá estranho isso daqui, porque não era pra estar doendo. E aí, só que eu não tinha associado, né? Então, aí quando eu, de fato, percebi pela barriga da gestação, eu falei, tô grávida, vou ter que parar. Falei, coitado. Aí eu pensei assim, eu já fiquei com dó. Eu fiquei, meu Deus, que mãe horrível, eu vou ter que tirar ele só tem 8 meses, assim, o pensamento... A culpa, foi a culpa materna é eterna, né? Você virou mãe, é culpada de alguma coisa. Isso daí convive com a gente. E aí eu fui obrigada a tirar, porque eu não aguentava de dor, né? Então eu tinha muita dor mesmo. Eu lembro que dele foi bem tranquilo introduzir a fórmula, foi coisa assim de uma semana, ele pegou uma madeira tranquilo e aí... que segue, né? Parece que eles entendem já, né? E também é aquela coisa, nesse caso você não tinha muita opção. Não tinha. Como é que você ia conseguir continuar amamentando com muita dor, né? A sensibilidade, sabendo... E é isso, né? Se fosse no começo, talvez você ia falar, não, ainda tá, né, aprendendo. Mas você já sabia que aquilo ali não era normal. Não era. Era já entendeu. Porque a amamentação, quando ela é feita certinha, né? Não dói. É tipo assim, é um momento prazeroso da mãe estar com o bebê ali, porque você cria uma conexão que... não tem explicação. E eu sempre me sentia assim, meu Deus, eu vou ter que parar de amamentar. A gente se sente mal, porque você acaba perdendo aquela conexão com o filho, né? Então, não é que você perde o amor nem nada, mas é um momento
O tempo que vocês tinham. diferente, Exato. Porque daí é o que eu falo. é. Antes era só Aí você veio a amamentando. culpa. Exato. Era só você amamentando, mas agora, como era mamadeira, outras É, pessoas sim. poderiam fazer também. Dividir um pouco o trabalho. Então, assim. Mas aí você não quer, né? Você queria, não, sou eu. É. Eu sempre brinco que tem o começo, né? Que eu vou atender as mães, que é aquele sofrimento, né? Pra conseguir a amamentação. E depois o outro sofrimento muito maior é o desmame. Sim. Porque aí já tem esse pensamento, né? Também, ai, não me quer, ele me rejeitou. E não é rejeição, ele não tá Sim. rejeitando você e nem Sim. rejeitando o seu peito. É só um processo que ele tá passando. Enfim. E no terceiro, como é que foi? Também amamentação ou... Amamentei também. Falei, vai seguir a mesma linha, né? Quero amamentar ela também. E aí a gente conseguiu consegui segurar por um ano e um mês a amamentação. E aí depois disso eu falei, chega, não aguento mais, porque Depois... eu passei praticamente, porque da minha primeira filha, eu só parei a amamentação dela, que assim, ela já não tinha mais idade, ela não precisava. Era uma coisa mais, acho que emocional. Mas eu parei de amamentar ela porque eu engravidei. Então, assim, foi uma amamentação interrompida. Você não parou de Eu amamentar não por parei, anos. assim, a única questão que eu parei foi nesse período da gestação. Então, eu basicamente amamentei de 2017 até 2022. Nossa. Então, Parou só pra passar mal da gestação e voltou. e assim, foi assim, bem cansativo. É um período que demanda muito e é só a mãe, né? Então, eu não queria. Tem mãe que fala assim, não, fica 6 meses, depois a gente tira. E eu ficava assim, não, vou ficar pelo menos um ano. Aí chega um ano, deixa mais um pouquinho. E aí foi indo, foi se estendendo, né? Então, eu sofri também, principalmente na última, que eu falei assim, nossa, não vou ter mais bebê, né? Vou parar de amamentar ela, acabou, nunca mais eu vou amamentar, né, meu filho. Então, assim, eu fiquei com aquele peso, assim, de culpa horrível. Mas, assim, ela aceitou super bem. A gente conseguiu também dar a mamadeira. No começo eu tentei com o meu leite e aí ela não queria, ela chorava muito e tal. Eu falei, não, vou esperar mais um pouco. Aí um ano e um mês, falei, não, agora já deu, tá bom, já chega. Já tive minha experiência. Já deu. Vamos pra outro lado agora. Mas aí quando eu parei, que eu falei assim, agora não vou amamentar mais, aí bateu a tristeza em mim. Aí eu Com sofri. certeza, com certeza. Como eu te falei, é um processo, né? Fechando, ainda mais você que amamentou por tanto tempo, assim, na sequência, já era parte da sua vida mesmo, né? Se sentir daquela forma, amamentar, passar o tempo com o seu filho. Não que você não tenha mais o tempo, mas aquele tempo não tinha mais. É diferente, uma conexão bem legal, assim. Apesar do sofrimento no começo. No começo, nossa. Começo difícil. Mas é bom, agora, como você disse, né? Cada gestação é diferente. Por mais que você passou por perrengues, né, ali na amamentação, mas cada um tem certeza que foi diferente. Sim. O jeito, o comportamento da criança, tudo isso muda, né? Conforme vai trocando de criança, de família. Então, você falou que era o último filho, né, que você ia amamentar, mas aí por que você tá falando isso? Você já fez algum procedimento que pra nunca mais ter filho? A gente quer saber. Então, depois do desespero, né, de ter descoberto uma gravidez em cima da outra, 3 filhos, e eu falei, não quero mais, e eu tava assim morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou engravidar de novo? E aí eu lembro que quando eu tava fazendo o pré-natal, em uma das consultas, eu conversei com, eu não lembro se foi com o obstetra ou com o midwife, mas eu falei, acho que foi na consulta que eles agendam pra fazer cesárea. Eu falei, eu não quero mais ter filhos, eu quero fazer uma cirurgia, fazer laqueadura e tal. E aí, na época, ela falou assim, olha, mas você é muito nova, eu acho que eu tava com 30, não sei. O pessoal costuma ter filho um pouco mais tarde aqui. E ela, não, você é muito nova, porque a gente não recomenda fazer nessa idade e tudo mais. Ela, não. E eu falei, mas eu já tenho 3 filhos, todos do mesmo pai, nem eu, nem ele não queremos mais, já é muito trabalho, já tá ótimo, a família já tá completa. E aí, a médica só falou, ok, então, aí ela pegou e liberou, colocou junto, né, na permissão lá que ela fez eu assinar, e foi isso. Só que aí o que aconteceu? Uma outra coisa, né, que eu fiz a laqueadura, né, nessa terceira gestação, e depois eu fiquei assim, eu acho que não, mas eu tive um pouco de arrependimento de ter feito, não pelo fato de não poder ter filhos, porque isso daí eu realmente não queria mais, mas assim, mais por conta das complicações que eu tive de mudar ciclo e sentir dores e ter muito mais cólica, então assim, me afetou de uma outra maneira
depois. Então, acho que foi meio que Um arrependimento mesmo. é. Não, como você disse, não porque você gostaria de ter mais filhos, mas é É, mais pra. é. Porque mudou muita coisa, né? E Sim. eles não falaram nada, eles conversam sobre o que vai acontecer depois, ou conversam, mas mesmo assim, na hora você tava tão decidida que não quis Não, nem. assim, olha, eu tava assim, apavorada já, pra falar a verdade. Eu não cheguei a pesquisar nada da cirurgia. Eu só pensei assim, dá pra operar, não preciso tomar remédio. Opero, não tem mais filho. Ok, então vamos fazer. Só que aí o que aconteceu? A médica, ela só falou dessa questão da idade. Ela não chegou e falou, olha, você pode acontecer isso, isso e isso. Ela não chegou e me deu as consequências que eu poderia ter da cirurgia. E não da cirurgia em si, de costurar e tal, mas do depois, né? Sim. Então, se eu tivesse pesquisado, eu teria visto o que acontecia com as mulheres e tal. E eu pararia pra pensar e falar, não, peraí, então o marido opera, né? Então eu já tava assim, foi um desespero tão grande que eu não pesquisei e a médica não me alertou. Então, tive um monte de problema, nossa, complicou tudo depois, assim, questão hormonal. E nessa minha visita pro Brasil que a gente foi, eu passei no médico lá também, fiz exame e a ginecologista lá falou, olha, isso acontece com, sei lá, 80% das minhas pacientes relatam os mesmos problemas que você está tendo. E às vezes ela coloca a pessoa para voltar a tomar pílula para amenizar alguns sintomas. Aí eu falo, gente, qual é o sentido de você fazer a cirurgia para não tomar o remédio e depois você ter que tomar o remédio de novo para amenizar a cirurgia? Então, assim, Nenhum. é uma loucura. Nenhum. Enfim, mas eu acho que também existe uma coisa que, pra eles, o principal, como fala, recado, né? O que eles precisam alertar a pessoa é: olha, você tem certeza que você não pode ter mais filhos? Sim. O que não era o seu caso. Óbvio, né? Eles deveriam ter falado das consequências depois. Mas acho que eles ficaram tão presos nisso. Você tem certeza mesmo? Porque você é tão jovem, né? Aqui, né? Pra eles. Começam pra com mim, 30. Você já tava assim, tenho 3, eu tô de boa, eu tô tá bom. tranquila. Então, isso é uma coisa que você não recomendaria fazer, Não. nem aqui, nem lá, nada. Eu não recomendo ninguém. Eu falo, gente, é uma coisa que eu falo pra qualquer mãe, não faça laqueadura. Não pelo fato, né, mas é pelas complicações que você pode ter depois da cirurgia. Então, Fica aí o alerta, gente. fica Não um é alerta. só a cirurgia e não ter filho, é o alerta que muita coisa muda depois também. Muda. E tá, o seu perrengue, então, pós-parto, dos 3, foi a amamentação. Mas o que mais? Aqui, né, eu imagino que você mudou de país com um bebê. Sim. E aí, né, ter os seus filhos aqui. O que pra você, assim, é mais desafiador nesse momento? De estar aqui mesmo, né, não estar no seu país e ter os seus filhos aqui, que ainda são muito pequenos, né? Sim, eu acho... Bom, o desafiador é a questão da rede de apoio, que eu acho que faz muita falta. Não só pelo fato de você falar, ter alguém para cuidar. Porque, de repente, você contrata uma pessoa para te ajudar, leva a criança numa nursery, alguma coisa assim. Mas a questão familiar, porque não dá para você comprar isso. Então, ter a avó por perto, um tio, né, ter a família. Então, eu acho que isso é uma coisa que pega muito na gente. Não tem como mudar, é uma escolha nossa, então assim, eu aceito, sofrendo, mas aceito, né? A gente tem que se conformar. E é difícil, assim, na questão mesmo de conseguir conciliar, né? Trabalho, criança, o horário das escolas, que eles, né, é diferente aqui, então quebra muito o nosso dia pela manhã e pela tarde. Então, assim, conseguir conciliar toda aquela rotina, criança pequena, escola... Tipo, vai pra babá, não vai. Então, eu acho que é a parte mais difícil em relação aos horários. E a vida é muito corrida aqui, né? E eu acho que é isso. E aí agora, depois que a minha terceira filha nasceu, aí a gente começou a falar, não, essas avós aí tem que vir aqui, vamos dar um help. Elas vieram. E aí elas estão assim, estão sempre vindo. Então vem minha mãe e vem minha sogra. E aí vai intercalando. Então, tá desse jeito. Então é o que tá dando... boa ajuda. Maravilha. E você falou uma coisa muito interessante, que não é só a ajuda de ficar com os filhos. É de você ter essa liberdade, porque por mais que você tenha uma babá, por exemplo, eu vou sair, sei lá, você precisa fazer um evento, né? Você que é fotógrafo. Sim. Você não tem um horário pra voltar. Muitas vezes você nem sabe a hora que você vai voltar. Como é que você vai falar pra pessoa, fica aí até Deus dar... Não dá. Não dá. Então, a família é diferente. Você sabe que qualquer coisa, né? Você tem essa segurança. Se acontecer com a minha mãe ou a minha sogra, elas vão me ligar ou elas vão saber resolver. Sim.
Se os meus filhos não dormirem, tá tudo bem, porque tá com a minha sogra ou com a minha mãe. E é diferente deixar com um profissional, porque você não sabe onde vai parar, o que vai acontecer. E a cabeça da mãe sai, mas fica lá preocupada. Passa uma segurança muito maior, né, de estar com a avó, né? Então, nesse caso, para mim é ótimo, é muito mais tranquilo. Então, eu saio, eu sei que eu posso confiar, né, em uma ou na outra, então é bem mais fácil. E também essa questão do horário, porque meus horários às vezes são malucos, eu não tenho dia, né, de trabalho, então durante a semana, às vezes é final de semana que eu tenho que trabalhar. E aí a gente vai conciliando do jeito que dá, né? Então, assim, com as avós é tranquilo. Eu falei, agora vocês vão se revezar. Uma vai embora, a outra tem que vir, se vira, né? Tipo. Eu tenho certeza que elas amam, né? Bom, não sei, eu acho difícil gosta. falar que não, sim, que não sim, gosta. Lógico, são os únicos netos das duas, né? Sim. Só tem eles de netos. Então, Nossa. assim, é a avó exclusiva ali, então é ótimo, né? Maravilhoso mim, pra você, pra eles, né? Pras crianças também. Ótimo, Eles gostam, né, de estar com a avó perto, aí vai, deita junto, conversa. Então tá ali, a avó vai lá, faz um bolo, agrada o neto, então é diferente. Sim. E como é que é essa relação deles? Eles entendem, por exemplo, quando a sua mãe vai embora, a sua sogra, eles pedem pra ir pra lá, ou eles já entendem que eles moram aqui, a avó mora lá? Como que é? Ano passado a gente foi pro Brasil passar de férias. A gente não tinha levado eles ainda pra lá. E aí foi assim, tudo muito novo, porque eles não conheciam, tudo muito diferente, o clima, a cidade. Aí conheceu uma família enorme, um monte de tio, primo, um monte de criança. Então foi uma outra experiência. E aí, desde então, eles voltam. Eu quero ir pro Brasil, como se fosse ali na esquina, né? Sim. E aí a gente fala, quando a avó vai embora, não, a vovó foi pro Brasil. E aí eles ficam, eu quero ir pro Brasil, quero ir pra casa da vovó, não quero ficar aqui. E aí, assim, eles pedem, porque eles sentem muita falta deles. Mas, assim, quando a gente tava no Brasil, no meio da viagem, falou, eu quero ir pra casa. Porque eles não reconhecem, né? Lá é o que eu tô fazendo aqui. Aí, assim, porque a gente tem as memórias, né, da infância, da criação, né, no Brasil. Eu, pelo menos, vivi quase minha vida toda lá. Sim. Então, pra eles não tem aquilo. Então, a gente entra num choque de realidade. Você fala, peraí, a infância deles é aqui. Eles não têm noção do que tá rolando ali, de como que é a cultura, como que funcionam as coisas, muito diferente. E eu achando que, vai amar, eles gostaram. Mas cansaram rápido. No meio da viagem, assim, a gente ficou 40 dias. Chegou assim, tava uns 20 dias mais ou menos, eu quero ir embora. Eu falei, meu Deus, ferrou agora. Então, a gente vai ficar assim. Ainda tem mais um pouquinho de tempo ainda, né? Então, assim, a gente vai distraindo. E você falou dessa primeira viagem, e tem algo que você lembra? Porque eu fico imaginando, né? Por exemplo, um gringo vai pro Brasil, as coisas mais bobas pra gente vão ser o wow pra eles, né? Sei lá, brincar na rua, ficar descalço, ver, né, andar na terra, pra eles é de outro mundo. Teve algo dos seus filhos que você falou, gente, isso aqui, eu cresci com isso, mas pra eles não conseguiam nem imaginar que isso existia, e eles gostaram muito ou ficaram surpresos? Ter um quintal pra correr, cachorro pra brincar no quintal. Nossa, é verdade. As torneiras com mangueira, que é uma coisa que a gente não tem aqui, né? Não tem, assim, eu não tenho cachorro. Falei, gente, e na minha casa eu falei, se entrar um cachorro eu vou embora, porque não dá. 3 crianças já é o limite, assim. Eu amo, eu tinha no Brasil antes de vir pra cá, mas eu falei, agora não cabe na minha vida ter, né? E quando eles chegaram lá, que tinha o cachorrinho pra brincar, nossa, foi a melhor felicidade da vida deles, de brincar com o cachorro, correr descalço no quintal. O clima também ajuda, né? Porque a gente viajou pra São Paulo e pro Maranhão. Então, assim, tava inverno em São Paulo, mas é aquele inverno fajuto, não é igual daqui. Então, não, assim, né? tava tranquilo. E Maranhão é calor o ano inteiro, então, assim, eles aproveitaram demais, porque foi pra praia, que é uma coisa que a gente não costuma fazer aqui. Então, assim, foi totalmente diferente a rotina. Então, pra eles foi ótimo. Não, eu imagino o choque, né? Como assim, o teu cachorro mas aqui? cansaram, você viu, ó, mesmo tendo piscina, parquinho, praia, tudo, eu quero ir pra casa. Mas eu também, eu adoro ir pro Brasil, passo férias, passo um mês lá no Brasil, mas me deu 10 dias, eu quero ir embora, quero ir pra minha casa. Porque realmente, né, é onde eles reconhecem como lar, né, é diferente da gente, né, que tem a lembrança da infância, quer fazer coisas lá pra ele, eu já fiz isso aqui, e agora? Que mais? Acabou pra mim, né, a vida deles é aqui. Bru, a gente tá chegando no final.
E eu sempre gosto de perguntar, se você pudesse, primeiro, né, antes de tudo, já quero te agradecer. Obrigada por compartilhar essa história. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Mas se você pudesse, né, na verdade você vai ter que dar um conselho para mães e gestantes aqui no Reino Unido. Algo que fez a diferença e faz ainda na sua jornada como mãe. Qual seria esse conselho? Olha, o conselho seria seguir os instintos, seu instinto materno. Porque gente pra falar besteira de fora é o que mais tem. E muitas vezes são pessoas que não são qualificadas. Eu falo eu mesma, tenho coisas que você ouve falar e você pensa que é real, e na verdade é totalmente oposto daquilo. Então a gente não sabe de fato, falando assim, termos técnicos, se aquilo é correto, se não é, se pode fazer, não pode. Então o pessoal fala, minha avó dizia que aquilo. Então a gente às vezes cresce com isso na cabeça, achando que é certo, aí quer dar o pitaco na vida do outro. Eu falo, gente, segue a sua vida, segue o seu instinto, que vai dar certo. Eu acho que a mãe, nasce um bebê, nasce uma mãe. Então é um momento assim, a gente vai aprendendo aos poucos. E eu acho que é isso. Maravilha. Não, eu concordo plenamente, porque, óbvio, eu sempre falo, gente, tem coisas que a ciência não explica. Mas se deu certo pra você e não é algo que vai afetar o seu bebê, a saúde do seu bebê, sim, vai em frente. Sim. Você é a mãe, você vai sentir o que é melhor pro bebê, né? Obviamente. Bru, muito obrigada. Tô muito honrada de ter aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui. E nós ficamos por aqui e nós nos vemos no próximo episódio.